Beleza? Tudo bem? Professor Rogério aí, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Hoje vamos fazer aí uma revisão, né, sobre a Revolução Francesa e Revolução Russa que a gente viu aí, né? A gente vai fazer uma revisão disso daí, exercício, vamos praticar, né, para ver se a gente conseguiu entender, ter um bom entendimento aí. Ok, pessoal? Então vamos começar? Revolução Francesa, né? Aí botei uns textinhos aí para a gente tentar entender melhor. Para o historiador, todos os acontecimentos, mesmo os que remotos, têm atualidade e vida. Mas isso é ainda mais verdadeiro no caso da Revolução Francesa de 1789, que transformou o modo de vida daqueles que há pouco souberam ou sabem sobre ela. Até hoje em dia, não será exagero dizer que ela ajudou da forma ao mundo ocidental contemporâneo, moldando as instituições, os ideais, né, que nos animam aí e que consideramos universais. Principalmente nisso daí, quando a gente fala na questão do direito do homem, né, do direito à liberdade, no direito a ter uma casa, a ter um emprego, a ter uma família, a ter uma vida livre, no direito à liberdade. A Revolução Francesa ela foi muito importante. E a maioria dos países livres que basearam sua ideologia dentro da Revolução Francesa usaram o ideal da Revolução Francesa. Tá? Inclusive, muitos déspotas tinham medo dessa revolução por causa disso. O que ela poderia ocasionar em alguns territórios, principalmente aqui no Brasil. Brasil colônia, eles tinham medo da galera que se juntar à Revolução Francesa, revolucionários, né, que de certa forma até chegou a acontecer na Inconfidência Mineira, né, que teve apoio dos franceses para ter a independência aí, né, a liberdade do território brasileiro. A Revolução Francesa ela ocorre em meio a uma crise econômica e foi produto de revolta de burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. Olha que interessante. Você tem um cenário onde você tem a corte, a realeza, né, os reis, bancando altas festas, de altos padrões, boa alimentação, boas vestimentas, enquanto o pobre, trabalhador, passando mazelas, passando perrengue, não tendo nem o que comer direito. E olha o que acontece com isso. Um burguês insatisfeito, um comerciante com dinheiro insatisfeito, porque paga tributos, porque às vezes não ganhou uma encomenda do rei, não ganhou um título, ele consegue convencer a população de que a melhor maneira possível seria uma revolta contra o governo. E a população aceita essa ideia e vai surgir aí a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela tem alguns meandros dentro dela, quando a gente estuda, né, mais a fundo, você vai ver lá que houve incentivo aos revolucionários, dos ricos, dos nobres. Muitos deram dinheiro para bancar armas, bancar tudo, mas não botaram o nome, tipo, ó, eu te dou o dinheiro. Se vocês ganharem, beleza, eu quero o apoio de vocês, eu apoio vocês. Agora, se vocês perderem, vocês não me conhecem, porque o cara estava em cima do muro. Vamos ver qual time ganha e eu fico dos dois lados. E nesse problema todo, a massa, a grande massa, os pobres, que botaram a cara a tapa ali, né? O grande pobre, a grande massa, que acabou acontecendo o seguinte: eles indo para frente, se lascando todo, e o rico, né, ficou dali só assistindo de camarote. E qualquer resultado que fosse, o cara estaria bem, porque ele não se comprometeu com ninguém. Dá para aqui para baixo. Estendendo-se entre 789 e 1799, né, a Revolução Francesa durou 10 anos aí praticamente, foi um período de intensa experimentação política e social. Transformou de maneira irreversível as ideias e práticas anteriores, estabelecendo, inclusive, assim, um marco de ruptura da história do mundo ocidental. A gente pode citar algumas pontuações, né? Pontuei aqui para vocês, como a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que proclama aí a liberdade, igualdade, direitos naturais ao homem,
O homem que eu falo não é homem, homem e mulher, tá? O cidadão, é o homem ser humano. A Assembleia Nacional Constituinte, que aboliu o sistema feudal, eliminou os privilégios da nobreza, do clero, né? Inclusive tomou terras da igreja e dividiu com mais pobres, tomou terra de ricos e dividiu também com mais pobres. A sanção da Constituição Civil do clero subordinou a igreja e seus sacerdotes ao Estado. Antes, o Estado era subordinado à igreja. A igreja estava acima de tudo. E agora não. Você quer continuar na França? Vai ficar. Mas quem manda aqui somos nós. A igreja vem depois. Vocês não podem mandar no país. Vocês têm que ter direito à liberdade religiosa, mas não a comandar o meu país. Eu faço no meu país o que a população quiser fazer, não o que a igreja quer fazer. Durante a convenção também, né, a escravidão foi abolida nas colônias francesas. Né? Não se podia ter escravo, até porque se eu quero uma França livre para todos, eu não posso ter uma França com escravos. Tá? Então aboliu também a escravatura, né? Foi um dos primeiros países a abolir, aí contra mesmo isso, essas ideias aí. Ok, galera? Então, só a gente lembrando que a Revolução Francesa foi um marco, né, no mundo. Um marco, foi um grande marco, foi um marco decisório, um marco que elevou o ser humano a um outro nível social. Também podemos citar aí que apresentou diferentes fases, desembocando em um contexto da monarquia, um contexto monárquico, antirrevolucionário e reacionário, né, representado aí pelo Congresso de Viena. Grande medo, revolta dos camponeses contra a aristocracia francesa, que os submetia ao regime de servidão. Né? E isso daí leva à famosa queda da Bastilha, né? Que é o quê? É quando os camponeses, os cidadãos, os trabalhadores, eles tomam o poder no país. Eles esquecem esse medo e reagem, né? E tomam o poder, criam uma república ali. Então, a queda da Bastilha, a Declaração do Direito do Cidadão, que manifestava a oposição da sociedade hierarquizada de privilégios sobre a nobreza, ou seja, era um documento em que mostrava que a população não estava de acordo com a nobreza e que não era contra, mas deveria ter igualdade, deveria ter reciprocidade, deveria ter uma melhor divisão das terras, porque todos teriam direito, principalmente, a comer, a trabalhar, né? E não de serem explorados. Isso aí foi muito, muito importante aí nesse período. Aí a gente também vai ver a famosa Revolução Russa, né? A gente relembrar os tópicos aí da Revolução Russa, né, galera? Entre os anos aí, né, como eu falei, uma revisão bem rápida, que é para vocês só se atentarem nos pontos bem importantes. Entre os anos de 1904 e 1905, uma série de derrotas militares do Império Russo em guerra contra o Japão abalou aí a fragilidade da base do governo cesarista de Nicolau II. E essas derrotas pioraram ainda mais as condições de vida da maioria da população pobre e miserável. Porque você levou um país a uma guerra. Né? Você leva o país a uma guerra. E toda guerra é muito dispendiosa. Toda guerra se gasta muito. E o governo de Nicolau II, ele era tão ou pior do que o governo, né, de Paris. Eles gastavam muitas festas, festas altamente luxuosas. A exploração era muito, 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 muito. O pobre lá, ele já tinha passado de pobre, ele era miserável. O cara não tinha o que comer. Aí você entra numa guerra e manda essas pessoas para a guerra. Isso é revoltante. As pessoas acabam se revoltando porque não é uma guerra delas, é uma guerra da nobreza. Eles só queriam trabalhar e ter o direito à alimentação, levar comida para casa, né, alimentar suas famílias e não de ir para uma guerra sem as mínimas condições financeiras, militares, né? Não tinha. No dia 22 de janeiro de 1905, trabalhadores russos organizaram uma manifestação pacífica para reivindicar melhores salários e redução da jornada de trabalho. O czar ordenou aí os guardas imperiais que reprimissem os manifestantes,
matando centenas de homens, mulheres e crianças. Né? Esse episódio ficou conhecido aí, se vocês pesquisarem, como o Domingo Sangrento. Não foi um negócio legal. Muitas crianças, mulheres, idosos, né, trabalhadores que estavam reivindicando um direito que seria uma melhor remuneração, uma melhor condição de trabalho, foram massacrados por um governo que só olhava para ele, para o nariz dele, por um governo que queria explorar cada vez mais o povo. Isso daí foi só um motivo, foi mais um motivo para o povo se revoltar. Foi mais um motivo para eclodir uma revolução ali dentro da Rússia. A Revolução Russa de 1917 representou para milhões de pessoas o começo de uma nova era histórica. Dessa revolução nasceu a União Soviética, que se tornou uma das maiores potências do século XX, rivalizando com os Estados Unidos. Após a Guerra Civil, a situação da Rússia não poderia ficar pior. E a crise generalizada fez com que Lenin adotasse a nova política econômica, também conhecida como NEP, que o objetivo era reconstruir a economia da Rússia. Essa NEP era uma política mais aberta, para trazer empresas, autoriza as empresas privadas a entrar no território, a fazer negociações, contratando pessoas para trabalhar e tudo mais. Dentre as medidas aí adotadas por Lenin, podemos afirmar aí corretamente que autorizou a presença de um setor privado que atuaria no comércio varejista. Não só no comércio varejista, mas também em outras frentes, como medicina, como educação, tá? Como saneamento. Muitas empresas, principalmente britânicas, alemãs, acabaram indo para dentro desse território e crescendo lá dentro, ajudando a impulsionar isso daí. Mas mesmo assim, isso não tirou a Rússia de uma crise. A crise persistiu ainda um bom tempo. A revolução, a subida de Stalin ao poder notabilizou aí o começo de uma proposta política e econômica fundamentada na desistência da NEP. Vamos mudar a nossa ideia. Não vamos mais deixar eles entrarem. Vamos criar um setor público responsável, para criar essas ideias. Uma coisa do governo, do povo. E a implementação dos famosos planos quinquenais, foram inclusive feitos aqui no Brasil também. Esse plano foi organizado aí pela Gosplan, setor responsável de estabelecer esses planos quinquenais soviéticos, que possui a missão do planejamento econômico, com o objetivo de converter a União Soviética em uma nação socialista, atual e industrializada. Entendam bem, a União Soviética, já que era essa formação, pós-Revolução Russa, eles criam essa União Soviética, esses países por baixo da bandeira do socialismo, funciona durante um bom período. Não podemos negar que a vida das pessoas também não eram tão ruins, não. Houve problemas, outros como tem o capitalismo. A União Soviética, ela por um mero acaso da natureza, ela acabou perdendo para os Estados Unidos. Ela perdeu na questão financeira. O que derrubou a União Soviética foi a questão financeira. Os Estados Unidos quase quebra, mas a sorte deles é que a União Soviética quebrou primeiro, que senão eles quebrariam. Porque eles gastaram muito dinheiro ambos os lados com a famosa corrida armamentista, com a corrida aeroespacial, com a própria Guerra Fria em si. Tá? E isso, os dois lados, tinham maneiras diferentes de se trabalhar o dinheiro, e de gerar recursos financeiros para essa sociedade. Sobre as medidas de implementação dos planos quinquenais na Rússia, podemos afirmar que houve o desenvolvimento da indústria de base em detrimento à indústria leve, ou seja, vamos desenvolver a indústria de base porque temos saída para a indústria leve, e de bens de consumo, ou seja, vamos produzir para a população. Implantou-se também a coletivização forçada da agricultura.
Isso aí não foi muito agradável, mas de uma certa forma gerou também empregos. Obrigou as pessoas, algumas pessoas, a irem para o campo trabalhar no sistema agrícola, né? A ir para o campo, trabalhar no campo, a desenvolver alimento para o restante da população. Galera, eu espero que vocês estejam aí prestando atenção, né? Isso é muito importante. Caso não esteja entendendo, deixa uma mensagem que eu vou estar aí mandando aí, respondendo para vocês, tá ok? Estou tentando aliviar da melhor maneira, fazendo um resumão do resumão. Entre os anos de 1904 e 1905, a Rússia envolveu-se também num conflito considerado desastroso, que contribuiu também para a crise econômica e a miséria da população. Esse conflito foi chamada Guerra Russo-Japonesa. O famoso Exército Vermelho, a força militar formada aí pelos bolcheviques para defender sua posição no poder, e o primeiro grande líder desse exército foi Lenin. Sobre a tomada de poder pelos bolcheviques, também o historiador menciona a pouco, os órgãos aí bolcheviques marginalizaram-se, os soviéticos, em nome dos quais fizeram a revolução. E também eliminaram todos os corpos aí empresariais e também as organizações sociais que podiam diminuir o poder dos ministérios aí, né, da revolução. Os bolcheviques organizaram mudanças que enfraqueceram os soviéticos, centralizaram o poder na burguesia do partido. Então, gente, vejam bem, de uma certa forma eles tiram a nobreza do poder, mas eles acabam deixando também a galera que tinha dinheiro burguês, ele acaba também chegando ao poder também de outras formas. E assim, o que nós podemos entender com isso? Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Russa tiveram seus ideais, tiveram seus propósitos muito bem feitos, por exemplo. Porém, o povo lutou, e o poder voltou novamente para a mão do Império. Voltou para a mão do Império Francês com Napoleão Bonaparte e voltou na mão de quem tinha dinheiro, melhores recursos, no caso da Rússia, né, com os militares que assumiram a posição de poder aí da União Soviética, meus camaradas soviéticos, e que a população ficava num patamar abaixo. A população ficava sempre em segundo plano. A Rússia gerava emprego, sim, tinha até uma indústria muito forte, mas mesmo assim as pessoas ainda ganhavam muito mal e viviam, né, com salários muito baixos. Não eram mais miseráveis, mas não eram tão bem estabelecidas como, por exemplo, as pessoas nos Estados Unidos. Galera, espero que a aula tenha ajudado vocês, tá? Grande abraço a todos. Tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem. Professor, vai lá no YouTube. Professor, não entendi. O senhor pode explicar de novo? Eu vou ter um imenso prazer em explicar vocês novamente. Tá bom, galera? Grande abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau.